Salve, salve! Vibremos paz para que a paz se estabeleça em cada um de nós. Bem-vindo ao canal Ao Espírita e estamos começando mais um bate-papo semanal e eu, Mauro Mendes, agradeço a sua companhia. É muito bom ter você aqui comigo. E desde já eu peço que se inscreva, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe e assim você vai estar nos ajudando na condução desse trabalho. Filosofia dos Espíritos. No quadro Filosofia dos Espíritos de hoje, a gente vai tratar de um assunto assim muito interessante. Torturas morais e a felicidade do justo. E o que tem a ver a filosofia com a tortura dos morais e a felicidade do justo? Tem tudo a ver, né, gente? Porque quando a gente fala da questão que envolve a filosofia, né, como um todo, é o conhecimento. Né? A filosofia é o amor pelo conhecer, é buscar saber, enfim, buscar. E de todas as formas possíveis e imaginárias, sem dúvida. Então, as narrativas sobre as torturas morais da alma no mundo espiritual que nos cobram a consciência é pelo que tenhamos feito na Terra. E é um tribunal implacável a cobrar o reparo necessário. Então, vejamos que as religiões aliviam, de certo modo, essa consciência em apuros. Né? Elas mostram, por vezes, alguns aspectos do mundo espiritual e que se passa nessa região do espírito. No entanto, só a doutrina dos espíritos nos traz o mundo das verdades antes não conhecidas, e isso vem através do processo da mediunidade. Não tem outro jeito. Aí muita gente pergunta, para que serve a mediunidade? Só para isso que nós acabamos de falar. Esse é o primeiro passo. Né? E convém notarmos que o que já foi revelado é o suficiente para nos colocar a pensar nessas diretrizes e também nas diretrizes que devem ser tomadas. Né? Muitos estudiosos espíritas ainda não têm uma ideia do que seja o umbral. Vejam bem. Né? Muito se fala de umbral, mas muitos estudiosos espíritas ainda não têm uma ideia do que seja essa condição do umbral. E esses assuntos criam, por certo, situações difíceis para o psiquismo humano. E nem sempre a verdade pode ser dita como ela é. E essa fala deve continuar na sua gradação necessária, tendo acompanhamento à evolução das criaturas, tendo como acompanhamento a evolução das criaturas. Então é importante a gente entender dentro do processo filosófico, que a filosofia nos traz, a filosofia espírita, esse caminhar. Né? E convém a todos nós meditarmos sobre essas verdades e procurarmos, com todas as forças, darmos início a essa corrigenda. Vamos nos corrigir dentro daquilo que se faz necessário, a partir do momento em que vamos tomando a consciência do que somos, como estamos, o que precisamos fazer dentro desse caminhar. Então é importante a gente começar, ao despertamento disso, colocar isso em marcha, começar a fazer acontecer. E pela influência de certos erros, a consciência se torna conturbada, de modo que o espírito sente que está realmente condenado diante das lembranças das falsas doutrinas que ouviu quando encarnado. Ou seja, muitas vezes, dentro dos nossos bate-papos, aí nas trocas de ideia, aí eu converso muito aqui com meu amigo, a gente estava falando agora há pouco, até antes de começar essa reunião aqui, batendo todo esse papo, né? E essa necessidade da gente tratar isso com naturalidade, não existe mistério nisso tudo. E o mistério acaba a partir do momento que vem o conhecimento. E se usamos as mãos para infelicitar os outros, para assinar papéis que destruíram muitas heranças, se elas incendiaram casas e cidades, elas devem ser reeducadas, fazendo o bem e somente com o Cristo elas poderão ser restauradas. Né? Esse trecho vem lá dentro do livro, de um dos livros da questão filosófica do Espiritismo, que nos mostra, todos nós estamos passivos a erro e vamos errar, sim. Vamos continuar errando? Vamos. É errado errar? Não.
É errado continuar no mesmo erro, tendo a consciência plena do erro. Aí sim, né? Então, quando a gente coloca todo esse processo, ele vem nos dizer o seguinte: a partir do momento em que eu gerei um mal a alguém, qualquer que seja a forma, usando das mãos para infelicitar, usando de uma assinatura de um documento, enfim, qualquer que seja a forma, dentro de uma palavra mal dirigida, se isso causa dano, nós temos que ter essa percepção do reparo necessário. E esse reparo ele tem que ser feito. E somente com o Cristo, né? Somente dentro dessa visão da moral, da ética, do refazimento das ideias é que isso pode ser feito. Somente assim que a gente vai conseguir. Então, muitas vezes a gente insiste no erro, se achando certo, porque a pessoa às vezes se dirigiu a mim de uma forma mais austera, eu tenho o direito de agir da mesma forma, e por aí a gente vai discorrendo cada vez mais nos erros e cometendo os mesmos, né? E essas torturas morais do passado podem agredir os membros do corpo nosso, né? E é o sinal. A gente começa a ter problema na coluna, né, gente? Começa a andar meio torto lá, começa a ficar travado. E a cura, ela só vai estar dentro dessa visão, né? E está em Cristo, que tem o poder de ajudar aos espíritos a curarem a si mesmos. E isso vem através do Evangelho, né? E o Evangelho tem a ver, sim, com a questão da ética, questão da moral, vinculada ao processo do autoconhecimento. E aí a gente cai no quê? Na filosofia espírita. Então é importante a gente trabalhar a questão da filosofia. É tão importante quanto a questão da ciência e também a questão da religiosidade, que está ligada à moral, à ética, ao bem viver para viver bem. Então, quando a gente fala da felicidade do justo, que está lá na questão 975 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: espíritos inferiores que compreendem a felicidade do justo certamente conhecem na sua profundidade as leis de Deus. Não há violência no aprendizado, e as teorias que chegam são gravadas de maneira suave nas consciências. No entanto, não nos lembramos delas totalmente, pois vêm à tona aos poucos e de acordo com a nossa capacidade de assimilação. Ou seja, aí a gente envolve também até o processo das reencarnações, né? Todo esse vivenciamento, essa não repetição, né? Porque a gente poderia dizer, repetir o erro é estar errando o mesmo erro, e aí está sendo, de uma certa forma, como eu diria, né? Eu estou errando, sabendo que eu estou errando e insistindo no erro. O que eu estou sendo? Eu estou sendo teimoso, né? Para não ter um outro adjetivo aí que não dá para falar aqui, mas, né? Eu estou sendo teimoso e eu quero continuar sendo teimoso, e essa teimosia vai me levar a algum caminho, vai me levar a algum ponto, não tem jeito, né? Então, alguns compreendem porque o justo é feliz e trabalham para a total aquisição, pedindo retorno à terra no trabalho e na educação, na autoeducação espiritual. E aí se justificam os processos encarnatórios. É a autoeducação espiritual, né? É o sonho do justo que é feliz por saber que ele está tendo a oportunidade de rever todos esses conceitos, de reparar tudo que já tem como consciência dentro de um processo enganoso, de um processo errado, e retificar isso tudo. E onde quer que o espírito esteja, na erraticidade, somente a maturidade pode levá-lo à educação das faculdades. E essa maturidade requer a ação indispensável do tempo. Felicidade não se compra, felicidade não se vende. A iluminação da alma depende do despertamento dos valores imortais do espírito. E o mais grandioso é que todos são possuidores desses valores. Todos nós temos esses valores, está tudo dentro de nós. E aí é o que eu digo, está a perfeição de Deus dentro de nós, dentro da imanência. O que nós estamos fazendo é depurando isso tudo, colocando isso dentro de um processo de vivenciamento, de colocar isso na prática, fazer acontecer. Muitos de nós ainda estamos muito
colocados na questão teórica, temos bastante conhecimento teórico, mas a prática ainda está difícil. Por quê? Porque se eu já tenho todo esse conhecimento teórico, já sei, já ouvi, já me falam todos os dias a mesma coisa, e eu não consigo colocar isso na prática, aí a gente cai nessa fala do tempo, cada um tem o seu tempo. Mas o que eu estou fazendo com o meu tempo? Cruzando os braços e deixando ele passar? Esse tempo tem a ver com isso, sim. Falando do tempo, do uso que eu estou fazendo com isso. Como eu estou interagindo. Como isso está fazendo com que eu mude esse tempo para que eu possa, nessa caminhada, estar mais rapidamente me direcionando a uma condição mais elevada. Então, queiramos ou não, eles algum dia se fazem luz em nossos corações. Todos esses ensinamentos tranquilizam a nossa consciência. E é importante que a gente tenha a certeza de que essa expiação, essas provas, esses outros termos aí, né, qualificados como sofrimentos dos espíritos, são processos naturais de despertamento da luz na intimidade de cada um. Depois de vencidos, acendem a luz do coração e tranquilizam o mundo da consciência. Despertam a nossa consciência, abre o nosso pensamento, faz com que vejamos à frente e sabendo que tudo que vem lá pela frente vai ser vivenciado na plenitude, mas hoje está sendo uma imagem que está sendo colocada para nós como um caminho a ser seguido. E eu posso caminhar, chegar lá. Então, os reinos da natureza passam por transformações que, de certa forma, se traduzem por sofrimentos. A matéria bruta, para se transformar, passa em peças valiosas, passa por processos de agressões incontáveis. E quem pode dizer que não haja sofrimento em uma outra dimensão da vida? Tudo não passa de caminhos traçados pela divindade. Se o homem de hoje entra por caminhos errados, é para aprender o certo. Não tem como. Então o erro faz parte da nossa vivência. O importante é nos percebermos no erro e nos reconduzirmos sobre o erro, nos traçarmos uma nova vivência em busca do aprendizado e do acerto. E isso, a gente sofre as consequências, não tem dúvida. As lições ficam gravadas na nossa sensibilidade. Se deseja crescer, deve subir, e toda subida exige esforço e sacrifícios permanentes. Isso tem que ser diante de Jesus. Jesus, já crucificado, né? Os fariseus, em sua ignorância, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Isso está lá em Mateus 27, 42, está dentro do ensinamento dos evangelhos trazidos por esse caminhar. E muitas vezes, com tudo isso que está nos aparecendo como oportunidades de aprendizado, a gente fica na dúvida, né? Mas se, né, como diz o texto lá, né, colocaram, olha, se Jesus era tão bom assim, por que ele está sofrendo? Né? Vejam a ignorância nossa em relação a isso tudo. E essa ignorância está traduzida exatamente nessa falta de busca de entendimento disso, desses estudos, de nos percebermos espíritos que caminham dentro de um processo de evolução. E temos que fazer isso de uma forma sábia, de uma forma direcionada. E Jesus nos trouxe esse direcionamento. Eles não sabiam lá, né, que a cruz era o ponto final da sua lição para a humanidade. Depois da cruz, ele cumpriu a sua promessa e voltou, matando a morte e apresentando-se na sua glória, provando que a vida continua. Então vejamos, dentro desse histórico, né, enquanto eles lá pregavam que Jesus não conseguiu nem se salvar, vejam qual era o objetivo de todo esse ensinamento, de toda essa vivência. A cruz é o processo de despertamento para a vida. E cada um de nós temos de tomar a nossa cruz, pois ela é a força que ilumina a consciência. Os espíritos inferiores, nossos irmãos que merecem a nossa maior atenção, esperam de nós o exemplo da vida reta. Ajuda nos seus caminhos difíceis, para que possam subir, né, com o peso do madeiro das suas próprias lutas. Ou seja, nós temos que fazer o que Jesus fez por nós.
temos que nos colocarmos dentro dessa marcha. Ele veio, exemplificou, colocou tudo de maneira muito clara. Através de todo esse ensinamento, através das parábolas que eram colocadas no processo lá da época, em que haviam muitas informações e as parábolas vinham direcionadas dessas informações trazidas dentro desse contexto. Então trazia ali muita sabedoria. Então, ou nós passamos a entender a vivência de Jesus, a doação de Jesus para nós, como um dos principais elementos que vivenciou, porque Jesus, dentro desse contexto, é o que veio para nós, né? Mas existem, tanto quanto Jesus, também outros espíritos com a mesma sabedoria, com o mesmo potencial, e que fazem e fizeram também o mesmo trabalho de Jesus nas muitas moradas existentes no universo. Então é importante que a gente comece a entender onde eu estou, o que eu sou, o que eu quero para mim. E nós temos tudo aí, de uma forma colocada cada vez mais aberta, cada vez mais acessível. E nós continuamos no nosso radicalismo de nos acharmos cada vez mais sabedores daquilo que sequer imaginamos ainda. Então a nossa reflexão, ela vem dentro desse trabalho dos espíritos superiores junto aos ignorantes, né? Como seriam suas vidas somente contemplando a divindade? Imagina se os espíritos superiores tivessem que ficar lá, né? Ah, eles são superiores, estão lá porque são superiores, já estão num outro plano, não precisam fazer nada. Não, não é assim não, gente. Eles estão vindo nos ensinar para que nós, ao aprendermos, possamos ensinar aos outros, que vem, como diz o ditado, a fila anda, a fila caminha, e a gente está nessa fila e vamos ter que andar. Então, haveria dentro desse processo desses espíritos, né, haveria o tédio crescente em seus corações, e é por isso que Deus não para de criar e continua emanando a vida que se encontra em variados estados, para que todos tenham trabalho, todos tenham a oportunidade de estar desenvolvendo, trabalhando, fazendo, interagindo, agindo. Não adianta termos o conhecimento se não o colocarmos na prática. O Criador não para, e Jesus também está sempre trabalhando. Os espíritos elevados, por sua vez, são co-criadores ante a paternidade divina. Não adianta somente ler, necessário se faz meditar nestas verdades, para que possamos compreender melhor as leis de Deus e o seu amor. As provações são necessárias para todos os espíritos, porque é nelas que são despertados os valores, os talentos divinos que por vezes dormem no coração. Quando começas a crescer, todo o mal se volta contra ti. E para ascender mais depressa, deves saber resistir a eles, segundo o exemplo dado pelo Cristo. Não existe melhor maneira de entendermos o nosso processo de vivência dentro do que a doutrina espírita nos traz. E aí é o que eu coloco sempre para todos aqueles da qual a gente tem uma certa amizade, onde a gente se coloca dentro desse meio doutrinário. A doutrina espírita, ela tem a sua finalidade de trazer a nós essa evolução, o nosso entendimento em espírito. Eu espírito, você espírito. Quem sou eu? Quem é você? O que nós queremos? Como é que nós estamos interagindo com nós mesmos? Quais são os valores que nós estamos dando a isso? Então aí é o que eu faço sempre, procuro mostrar o diferencial quando a gente fala do espiritismo, né, como uma doutrina que traz para nós essa percepção, esse conhecimento. E a filosofia é fundamental nisso. Né? Já tive a oportunidade, às vezes, de conversar com pessoas que falam, mas para que a filosofia não serve para nada? E agora você vai querer trazer filosofia dentro do espiritismo? Não, eu não quero trazer nada. Ela está aí, use quem quiser, faça bom proveito. Eu estou tentando, né, levar de uma certa forma aquilo que eu também aprendi ao longo do tempo e vejo dentro desse tripé, filosofia, ciência e religião, a doutrina espírita como caminho, que nos dá todo esse ensinamento, nos dá toda essa condição de nos percebermos espíritos, né?
Então, a doutrina espírita ela é uma doutrina espiritualista, está dentro da doutrina espiritualista. A doutrina espiritualista abrange a doutrina espírita, mas o estudo da doutrina espírita nos direciona dentro da questão do espírito. Eu, você, espíritos, como, quem e o que somos, tá bom? Então, é com isso que a gente tem vindo aqui semanalmente trazer essas mensagens, buscar levar um pouquinho mais de despertamento, de atenção quanto a essas questões. E eu me sinto muito gratificado por isso, né? É um momento que me traz muita felicidade. E podem ter certeza, estou falando aqui porque essa felicidade é em função do que eu aprendo, do que eu começo a desenvolver para mim. E tenho certeza, sou o último da fila, né? Estou lá atrás de todo mundo, mas graças a Deus eu estou começando a entender isso tudo de uma forma onde eu estou procurando fazer a minha parte e deixar de cobrar dos outros, porque era comum até a gente cobrar dos outros que façam, julgar. Então hoje eu estou começando a ter essa visão, cada um no seu tempo, cada um no seu espaço. Mas me dou a condição de dizer a ti, abra os olhos, caminhe enquanto é tempo. A materialidade faz parte, ela é parte integrante do nosso vivenciamento para a evolução espiritual. Mas a nossa vida, ela é espiritual e é dela que nós temos que começar a buscar esse entendimento. E com isso eu encerro o nosso bate-papo de hoje, agradecendo a sua paciência, a sua condição de me dar essa oportunidade de estar aqui junto a você, colocando um pouquinho daquilo que eu penso. E eu peço para você, inscreva-se, né? Deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe esse momento aí com todos os teus amigos, vizinhos, parentes, enfim, divulgue. Assim você vai estar nos ajudando a levar também este bate-papo avante. Eu aqui encerro agradecendo e emano vibrações. Agradecendo a Deus ao dom da vida, a Jesus os ensinamentos. Pedindo a Deus por todos esses companheiros que nos trazem essa possibilidade de entendimento e a transformação. Que abençoe aos espíritos que nos servem de agentes benfazejos, revelando meios e ampliando condições para maior compreensão sobre a verdade, vibrando paz e amor a todos a quem nosso pensamento possa alcançar, abrindo as mentes para a grandeza e a renovação de cada um. Vibramos pelos doentes do físico e da alma, pelos suicidas, por todos que passam pelo sofrimento, para que tenham bem-aventuranças. Vibramos por todas as criancinhas que simbolizam a ingenuidade humana. Até a próxima semana, onde quer que estejamos. Um beijo no coração de cada um e aproveite este momento como uma preparação para uma noite de descanso e renovação.